A partir desse sábado, 11 de novembro, entra em vigor a reforma trabalhista do governo Michel Temer. Essa reforma teve início com a discussão de alguns itens da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Então, era para ser uma reforma de apenas alguns itens da CLT, mas acabou que mais de 100 artigos foram alterados. Nós conversamos com Frederico Melo, técnico do DIEESE, na subseção da CUT Minas. Ele vai nos explicar os principais impactos dessa reforma na vida do trabalhador e da trabalhadora. Frederico, que reforma é essa? Essa reforma é uma reforma que veio atender a interesses da classe empregadora do país. Ela é uma reforma muito grande, mas que, em última instância, tem o objetivo de diminuir a proteção à classe trabalhadora brasileira e aumentar a proteção às empresas. E ela retira a proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras, tanto aquelas concedidas pelo Estado brasileiro, quanto as concedidas pela sua representação sindical. Então, este é o objetivo final desta reforma que entrou em vigência. Agora, ninguém foi ouvido, né? A princípio, pelo menos, nem os trabalhadores, nem os sindicatos. Foi uma reforma em que se ouviu apenas um lado, o empresarial. Exatamente. E, na minha avaliação pessoal, o governo planejou essa mudança feita a toque de caixa, feita muito rapidamente. Ele mandou um projeto relativamente restrito para o Congresso Nacional e, rapidamente, esse projeto alterou de cabeça para baixo a CLT e foi aprovado. Então, eu entendo que essa trajetória de aprovação já estava nos planos do governo. Pois é, e sobre esse assunto, a coordenadora do Sindiúti, presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, esteve participando numa audiência na Câmara dos Deputados, também no Senado, falando exatamente e questionando quem foi ouvido. A quem o Congresso Nacional ouviu para aprovar uma reforma em tão pouco tempo? Eu gostaria de fazer uma reflexão. Como é que a gente explica para a população brasileira que uma reforma trabalhista entrou aqui no Congresso Nacional em dezembro de 2016, mudando 6 artigos? Saiu no dia 26 de abril, alterando mais de 100 artigos. E em 76 dias foi aprovada neste Senado. Quem esse Senado ouviu? Com quem esse Senado conversou? O Zé Maria não contou. O Zé Maria é ameaçado de morte em Minas Gerais pela luta contra a terceirização, pela luta pela primarização. Ele é ameaçado de morte há anos. É essa a nossa realidade. Na CEMIG, a cada 45 dias, morre um trabalhador eletricitário a serviço da CEMIG, na maioria das vezes, trabalhadores terceirizados. Eu já acompanhei fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Os meninos são aliciados no norte de Minas aos 18 anos, param de estudar, vão para casas na região metropolitana de Belo Horizonte, casas que cabem 4 ou 5 pessoas, eles colocam 20 homens, 4 fogões, porque eles são obrigados a fazer sua própria marmita, que comem às 4 horas da tarde, na maioria das vezes a comida vai estar azeda, estragada. É da vida dessas pessoas que nós estamos falando. Então, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma do ensino médico, a desprofissionalização docente, elas se integram para este novo Estado brasileiro que nós, pessoas comuns, temos o dever de combater e de não aceitar que ele se imponha. E aí, de fato, é necessário que nós possamos debater que a reforma trabalhista não é para você discutir com o seu patrão meia hora para você jogar futebol. É simplificar demais a vida do trabalhador brasileiro. As pessoas não discutirão que vão reduzir meia hora para poder fazer um churrasco na sexta-feira ou para jogar futebol ao final do dia. A reforma trabalhista foi desenhada, foi escrita por uma única mão, a do capital. Não houve equilíbrio de forças. Pois bem, e muitos ataques a direitos dos trabalhadores. Eu gostaria que você enumerasse para a gente alguns deles, os principais, por exemplo. Olha, na verdade, a reforma tem um duplo objetivo. Por um lado, retira direitos coletivos e individuais da classe trabalhadora e, por outro lado, enfraquece a capacidade de resistência
da classe trabalhadora, tanto a resistência realizada no seu sindicato, quanto a ajuda prestada pelo Estado. Então, a reforma antitrabalhista, ela ataca os direitos e os contratos de trabalho, a representação sindical, o papel da justiça e do Estado de maneira geral nas relações de trabalho. Entre os pontos principais, eu indicaria que estão a prevalência do negociado sobre o legislado, as diversas formas de contratação precárias que são ou instituídas ou ampliadas, a negociação individual e a mudança no papel da Justiça do Trabalho. Nós vamos tentar falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, e começando com o negociado sobre o legislado. Você sabe o que é isso? O que seria, então, dentro do mundo do trabalho, a prevalência do negociado sobre o legislado? Na situação prévia à reforma antitrabalhista, a lei e a Constituição Federal constituíam patamares mínimos de direitos, ou seja, não poderia ter uma relação de trabalho, pelo menos uma relação assalariada de trabalho, que previsse direitos inferiores aos estabelecidos na lei e na Constituição. A partir da reforma antitrabalhista, a lei pode ser inferiorizada pelo resultado da negociação coletiva, ou seja, um determinado sindicato, na sua negociação coletiva, pode prever direitos que sejam inferiores ao determinado pela legislação. E aí você pode pensar, bom, mas o sindicato não vai querer fazer um direito inferior ao que a lei garante. Sim, o sindicato eventualmente não vai querer fazer isso, mas ele pode vir a ser obrigado a fazer isso mediante os mais diversos expedientes, como, por exemplo, a ameaça de demitir trabalhadores e assim por diante. Bom, pelas análises do Frederico Melo, essa reforma impacta os grandes sindicatos. E se os grandes são atingidos, imaginem os pequenos. Mas vamos ouvir a Eliana Brasil, que é presidenta do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e região metropolitana. Muitas vezes as pessoas olham estarrecidas para a gente. Será que o que ela está falando desse trabalho intermitente? Será que o que ela está falando, ou as pessoas estão falando sobre o negociado, sobre o legislado? Tudo que uma pessoa, um pau-mandado do patrão assinar, vai valer sobre o que está na legislação. Então, são coisas assim, parece saídas de um caldeirão de uma bruxa muito má, sabe? É um caldeirão de coisas muito maléficas acontecendo. Então, a gente repassa as informações verdadeiras e não que a mídia golpista tem soltado. Nesse tete-a-tete, nesse ombro a ombro, a gente está conseguindo fazer valer, né, a verdade, que a verdade, antes que ela tenha data aí para que ela comece, que é esse dia 11 de novembro. E as formas de contratação, elas são, de fato, precárias? A reforma antitrabalhista, ela criou alguns novos tipos possíveis de contratação de trabalho e ampliou outros. Então, ampliou a jornada por tempo parcial, criou o teletrabalho, que é o trabalho em casa ligado por internet, criou o trabalho intermitente, está querendo possibilitar a contratação pelas empresas de autônomo que só trabalhem para determinadas empresas e regularmente para essas empresas, e ampliou de maneira irrestrita a terceirização. Bom, a maioria dessas formas de contratação, se não todas elas, são precárias. Por que elas são precárias? Porque elas prevêem menos direitos do que a relação típica de emprego assalariado com carteira assinada, que era o padrão que a gente tinha até agora. Só para ter um exemplo, Vera, eu vou selecionar a que talvez seja a mais precária dessas formas de contratação, que é o trabalho intermitente. Nesse tipo de contratação, o trabalhador ou a trabalhadora fica em casa e ela só vai trabalhar
quando a empresa convocar a pessoa para o trabalho, mediante necessidades da empresa, e só vai receber pelas horas efetivamente trabalhadas, com alguns poucos reflexos. Então, isso significa que a pessoa trabalhadora fica totalmente submetida aos interesses da empresa, às necessidades da empresa. Então, ela pode trabalhar 1 hora numa determinada semana e fica 2 semanas sem trabalhar, depois trabalha 8 horas por dia durante 5 dias, depois fica 1 mês sem trabalhar, ou seja, a pessoa perde o controle da sua vida e fica com a remuneração totalmente submetida aos interesses da empresa. Então, esse é o caso mais extremo da precarização do trabalho. E, por fim, um outro risco muito sério que a reforma antitrabalhista traz é da transformação dos trabalhadores e das trabalhadoras em pessoa jurídica, ou seja, os trabalhadores e as trabalhadoras vão ser contratados não como pessoas físicas, com carteira assinada, mas o patrão vai exigir que elas façam uma empresa, PJ, pessoa jurídica, e vai contratar a empresa desses trabalhadores. E qual que é a perda? Bom, uma empresa jurídica não tem 13º, não tem jornada de trabalho, não tem férias, não tem hora extra e assim por diante. Mas tem encargos, né? E tem obrigações. Tem encargos e tem obrigações, inclusive encargos tributários, paga imposto. Pois é, então corre-se o risco da gente criar agora uma massa falida de empresários ou de autônomos pseudos empresários. Exatamente. Eles vão transformar as pessoas em empresas ou em empresários sem ter condições e, na verdade, sem ser de fato empresários, porque aquela é uma situação mascarada de emprego para uma empresa. E essa situação, ela foi inclusive antecipada por alguns empresários que já anunciavam, antes mesmo da reforma entrar em vigor, a contratação por essa nova modalidade. Vamos ouvir o que diz Marco Antônio de Jesus, presidente da Federação Estadual dos Metalúrgicos aqui de Minas Gerais. Além do mais, as empresas querem ainda aplicar da reforma trabalhista o trabalho intermitente, ou seja, você só recebe as horas que você trabalhou ou o dia que você trabalhou, mas mesmo assim você tem que ficar à disposição da empresa. Isso significa um atraso para o povo brasileiro, né? Nós já falamos aqui sobre a questão da terceirização. Hoje, nas empresas metalúrgicas, a terceirização significa redução de salário, precarização. As pessoas que são terceirizadas, muitas das vezes eles não têm direito nem de andar no ônibus da empresa, eles não têm direito de usar o refeitório da empresa. Então a terceirização para a gente é muito ruim. A terceirização significa reduzir o salário dos trabalhadores. E a terceirização foi aprovada. A reforma da Previdência é outra luta, que não deve sair da pauta. A reforma da Previdência significa a gente morrer trabalhando e não conseguir aposentar, porque significa contribuição de 49 anos. A pessoa, homens e mulheres, tem que ter 65 anos de idade para conseguir aposentar. Significa não conseguir aposentar. Então, nós temos que lutar também contra a reforma da Previdência. E o que a gente fica estarrecido, o que deixa a gente indignado, é que nem os governos que foram eleitos pelo povo brasileiro, esses governos não conseguiram implementar essas ações que esse governo golpista, esse governo que não foi eleito pelo povo trabalhador, ele está implementando, né? Então nós temos que fazer a nossa luta também contra esse governo, temos que fazer a luta contra esse Congresso que está aí, esse Congresso que tem votado tudo aquilo que é contra a classe trabalhadora, para que a gente possa voltar, avançar novamente, para que a gente possa ter as nossas condições de trabalho melhoradas. Nós sabemos muito bem que foram 20 anos de construção, 20 anos de luta, e que agora nós vamos ter que fazer toda essa luta novamente para a gente conseguir avançar. Esse governo, ele votou, inclusive, que não terá mais investimento na saúde, investimento na educação, investimento na segurança durante 20 anos. Então, significa um país que não vai avançar. O mercado de trabalho, ele sempre penalizou as mulheres, e isso não é de hoje. Mas agora, com a reforma trabalhista, será que o cenário para nós mulheres vai mudar? Vai mudar para melhor? Vamos conferir com Frederico Melo. Na verdade, a gente tem um exemplo concreto da interpretação das empresas sobre a questão da relação entre a reforma antitrabalhista e a situação das mulheres no mercado de trabalho.
Um banco soltou um relatório prevendo os impactos da reforma antitrabalhista e anunciou que a reforma antitrabalhista ia beneficiar as mulheres, porque as mulheres provavelmente serão as maiores interessadas em trabalhar em jornada parcial, em trabalhar no teletrabalho, ou seja, trabalhar em casa, ou em trabalhar sobre o contrato de trabalho intermitente ou até mesmo como autônomo. Mas, se formos olhar com o ponto de vista da classe trabalhadora, na verdade, as mulheres e outros segmentos populacionais já desfavorecidos, esses grupos estarão, então, submetidos à piora dos seus contratos de trabalho. Ou seja, o avanço, eu diria, lento que as mulheres têm conseguido em aproximar a sua situação no mercado de trabalho à dos homens, pode ser posto a perder com a reforma antitrabalhista, porque elas ficarão concentradas nesses contratos precários. Imaginem só, a mulher grávida num ambiente insalubre. Isso pode, com a reforma trabalhista? Pode. Pode parecer mentira, pode parecer um filme de terror, mas a reforma antitrabalhista permite que a mulher lactante e gestante trabalhem em áreas insalubres. E mulheres, por exemplo, na área de saúde, em outras áreas também, elas estão muito submetidas à jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Então, elas poderão trabalhar 12 horas em áreas insalubres, mesmo sendo gestante ou lactante. Essa reforma trabalhista, ela também tem uma outra aberração. Imagina o trabalhador diante do patrão, negociando, como se igual fosse. Isso vai acontecer no Brasil? Até hoje, a história mostra um cenário diferente. Frederico Melo, essa reforma poderá fazer esse milagre? Pode, Vera, infelizmente pode. A reforma antitrabalhista parte da hipótese falsa de que a pessoa trabalhadora tem o mesmo poder que o seu empregador na relação de trabalho. E, na verdade, a gente sabe que isso é uma mentira, porque a pessoa que trabalha, ela depende do trabalho para sobreviver. Então, muitas vezes, ela abre mão de direitos para manter a relação de emprego da qual depende a sua sobrevivência e a da sua família. Então, é um falso milagre. É um falso milagre, é uma mentira. Porque não teria essa equiparação de forças. Exatamente, não existe essa equiparação de força. Então, eu vou dar só um exemplo das possíveis negociações individuais que poderão passar a ser feitas diretamente entre a pessoa trabalhadora e a empresa. A empresa, a partir da reforma antitrabalhista, poderá exigir que o trabalhador ou a trabalhadora faça hora extra e exija, ao mesmo tempo, que essa hora extra não seja transformada em remuneração adicional, mas que seja compensada. Então, a pessoa faz hora extra numa determinada semana e, na semana seguinte, ela compensa, com uma jornada menor, as horas extras feitas na semana anterior. Se essa compensação for realizada no próprio mês de realização da hora extra, não precisa nem mesmo ter um documento escrito que essa negociação foi feita. Então, o que a gente vai ver, na verdade, é a empresa pressionando a pessoa para fazer a hora extra e seja lá como também pressionando para a pessoa compensar essas horas feitas e não, então, pagando as horas extras realizadas. Um outro exemplo também muito rápido. A reforma antitrabalhista permite que a empresa peça aos seus empregados e empregadas um recibo de quitação anual de pagamento de todos os direitos trabalhistas dessa pessoa no ano anterior. E esse recibo vai ter que ser assinado lá junto ao sindicato. Mas é como se a pessoa trabalhadora se sentisse obrigada a assinar esse recibo de quitação dos seus direitos sob pena de perder o emprego. Então, a reforma antitrabalhista prevê essas aberrações. A partir de agora, a reforma diz que você já conhece tudo, parte do pressuposto que você entende da lei, entende da negociação, enfim, você é autossuficiente. Então, não precisa de sindicato mais, seria isso? Exatamente. Agora, os contratos de trabalho superiores a 1 ano
não precisam ter a sua rescisão contratual realizada, homologada no sindicato. Então, pode ser realizado no escritório da empresa, entre representante da empresa e trabalhador ou trabalhadora, sob pena de perdas de direitos muito representativos. Então, essa reforma, ela tanto enfraquece o trabalhador quanto enfraquece o sindicato. Exatamente. Esse é um bom exemplo para mostrar como a reforma antitrabalhista, ao mesmo tempo, reduz direitos e reduz a capacidade, reduz a força do sindicato na resistência à perda de direitos. Mas e será que essa reforma, ela impacta também o servidor público? Nós estamos falando para uma plateia basicamente voltada para a área da educação, mas também outros servidores públicos. Essa reforma chega lá? Eu diria que já chegou. E já chegou, vai chegar ainda mais, pelo menos por 3 vias. Primeiro, porque no setor público a gente já tem uma série de segmentos que são privatizados através da terceirização. Então, contratação de organizações sociais, contratação de PPPs, professores contratados, diretores designados, enfim, esses trabalhadores, os trabalhadores desses segmentos, eles já trabalham na ótica da CLT. Então, com essa mudança na CLT, esses trabalhadores e essas trabalhadoras serão afetados e afetadas. Uma outra via é que, muitas vezes, o direito do trabalho voltado para a iniciativa privada serve como referência para o setor público. Então, pontos dessa reforma antitrabalhista, eventualmente, poderão ser considerados como do campo do direito dos servidores e das servidoras públicos estatutários. E, por fim, seria uma ingenuidade grande se a gente assumisse que o governo faria uma reforma tão grande na área do direito do direito do trabalho da iniciativa privada e manteria intacto o direito do trabalho dos servidores e das servidoras. Na verdade, a meu ver, a tentativa de rever, de acabar com a estabilidade do servidor e da servidora vai um pouco nesse ritmo da tentativa da desestruturação completa do direito do trabalho no Brasil. Pois é, e é justamente para fazer o enfrentamento a todos esses ataques que os movimentos sociais e sindicais, também populares, não estão saindo das ruas. Nesse dia 10 de novembro, foi um dia de greve geral, de paralisações. Nós vamos trazer esse assunto no próximo sábado, no próximo programa. Mas é preciso resistir, porque esta reforma precisa ser revogada. E isso é possível? Isso é possível e a classe trabalhadora, de maneira organizada, coletivamente organizada, em conjunto com os demais representantes do movimento social, devem se preparar ou para revogar essa lei ou para reconstruir o direito social e lutar por uma maior igualdade e por justiça social no Brasil.